Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Queridos amigos, queridos irmãos, fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês o estudo que seja muito proveitoso a todos nós. Esse tema está inserido no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a espiritualidade superior nos ensina a prática da caridade, o trabalho no campo do bem, no amor ao próximo. Jesus, falando de caridade, nós nos reportamos a Jesus, em primeiro lugar. Porque Jesus veio para ensinar as virtudes que iria alimentar o espírito para a vida eterna. Nós temos uma tríade que nunca se separa, que é a fé, a esperança e a caridade. Com estes ensinamentos trazidos pelo Mestre, do amor ao próximo, da caridade, nós vamos encontrar os recursos energéticos capazes de estruturarem a nossa harmonia interior, o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. A lição do Nazareno, dizia professor Eurípides, trazia consigo um novo código de vida. O código de vida chamado amor. Naquele tempo, a sociedade ainda muito voltada ao egocentrismo, à materialidade somente da existência, com um pensamento muito acanhado a respeito da expansão do sentimento, estava já preparada melhor para receber esses ensinamentos, esses exemplos de Jesus. E todos eram extremamente agasalhados na sua ternura, no seu amor, trazendo-nos esperança. E aos poucos, esta fé foi sendo construída em nosso campo interno. Jesus curava as chagas para alcançar as lapidações morais. As curas, os processos de socorro às misérias físicas tinham por objetivo alcançar as misérias morais, a fonte do nosso sofrimento. Jesus, então, utilizava-se de todo aquele processo de amor e de trabalho no campo dessa assistência mais direta à dor humana para alimentar os pensamentos, fazendo-nos enxergar a vida de uma outra maneira e enxergando a vida de uma forma muito mais abrangente e produtiva, nós iríamos nos curar de fato, porque todas as misérias, todas as aflições estão no campo íntimo do espírito. A cura de fato é a nossa evangelização. E o que é esta evangelização? É uma transformação interna, uma mudança de estrutura do nosso pensamento, uma mudança energética do nosso ser em consonância com as leis divinas. Então, cuidadosamente, o Mestre implantava o reino de Deus
no coração das criaturas, estabelecendo para todos um novo paradigma divino, uma nova maneira, como falamos, de encarar a existência humana, longe do materialismo, ampliando a dimensão da existência, verificando que nossa existência não se configurava apenas ao campo material da vida e se transcendia numa dimensão muito mais ampla de vida eterna, de espíritos eternos que nós somos. E o grande trabalho de Jesus, exemplificando para nós a caridade, o amor ao próximo, foi de nos aproximar de Deus. Ainda nos tempos atuais, nós encontramos ainda aquelas criaturas muito distantes das leis divinas, muito distante da crença em Deus, da certeza na existência deste Pai. E Jesus já trazia, naquele tempo, todas estas bagagens, todas essas informações, todos esses conhecimentos, a fim de estruturar em nós a fé. E nos continua falando o professor Ibsen Barçanufo, que a caridade ensinada por Jesus vem auxiliando o espírito a ampliar suas possibilidades de crescimento. Porque ninguém cresce, nenhum espírito se expande, acanhado na lei do amor. E na lei do amor está inserida a caridade. A caridade é como se fosse aquela alavanca propulsora da expansão espiritual, do crescimento moral em cada um de nós. E por meio da caridade, o ser, o espírito, aprimora os seus sentimentos, passando a sentir uma nova vibração em toda a sua estrutura mental. Nós sabemos, de acordo com os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, que o sentimento, as emoções, advêm do pensamento. Só que este pensamento, alimentado pelo conhecimento, ele vai ganhar um corpo, ele vai ganhar uma expansão, abrilhantando a inteligência. No entanto, a inteligência desconectada deste sentimento, ela pode caminhar por um desvario, por um caminho que causa um tanto de dor. É preciso, junto, caminhar a razão, a inteligência com o sentimento. E a caridade vai fazer com que este sentimento se expanda, vai fazer com que este sentimento se aprimore. E é esta ferramenta divina que dá ao espírito uma visão mais ampla de suas necessidades, aproximando-o de suas responsabilidades. Ou seja, é uma meta do espírito, o desenvolvimento do amor em si. É um propósito existencial. Nós não estamos na vida apenas num caráter de desenvolvimento intelectual. Não. Junto da intelectualidade vem a amorosidade, vem o desenvolvimento desse sentimento. E é o que mais nós precisamos, pois o desenvolvimento intelectual já alcançou. O desenvolvimento moral tem que agora ir de encontro a esse desenvolvimento. Lógico que isso é um processo quase que infinito. Das duas asas do espírito, desenvolvimento da inteligência
e o desenvolvimento do amor. No entanto, hoje, na atualidade, campeia o progresso intelectual, a tecnologia, e o sentimento está a ser desenvolvido com mais potência para dar equilíbrio, harmonia aos espíritos encarnados e desencarnados vinculados aqui ao planeta Terra. A caridade, continua o professor Eurípides Barçanufo, é o reflexo do estado íntimo do espírito, devido à força de suas construções morais. Quanto mais o espírito se desenvolve no campo do amor, mais ele, óbvio, logicamente, desenvolve as potencialidades para servir mais, para amar mais, para mais praticar a caridade em sua maior pureza, transformando-se então a caridade num caminho libertador do espírito. Joana de Ângeles fala que só é meu, só é nosso aquilo que damos de nós. Então, só é meu aquilo que dou de mim. E uma amiga querida nos diz que a prática do bem é o lastro, é o ponto de apoio que vai nos estruturar para nos sustentar em nossas dificuldades. A prática do bem, ela organiza-nos interiormente. E quando vem as dificuldades inerentes da vida a cada um de nós estruturados neste equilíbrio da fé, da esperança e da caridade, nós vamos direcionar aquela aflição para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, o sofrimento, as provações, as expiações podem até chegar e com certeza chegam. No entanto, quem tem esta prática efetiva do bem passa pelas aflições com dignidade, passa com equilíbrio, passa com estrutura moral, aproveitando aquele sofrimento para crescer, para se desenvolver. E não tem aí a revolta, não existe aí a não aceitação, não vem a rebeldia, pois o ser compreende que ele está na vida para alcançar um propósito. E este propósito é o do aperfeiçoamento interior, do desenvolvimento espiritual. E dá um outro significado à dor. Um significado não de sofrer para nos abater, mas de sofrer para crescer. Não fazendo uma apologia da dor. Não é que o cristão, aquele que absorve os ensinamentos do mestre, tem uma paixão pela dor, não é. Mas ele tem um significado, uma interpretação diferente, construtiva, de aperfeiçoamento das tribulações que nós passamos na vida. E para adentrarmos no que seja a caridade moral e a caridade material, nós temos que entender a definição, o conceito que a espiritualidade nos traz do que seja caridade. E esse conceito está na questão de número 886 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para a espiritualidade superior: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E os Espíritos respondem:
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos entender, gente. Benevolência. O que vem a ser a benevolência para com todos? Benevolência é uma disposição íntima, no sentimento de cada um de nós, em ajudar o outro. A benevolência, ela ampara o outro. A benevolência, ela auxilia o outro dentro das suas dificuldades. Indulgência. O que vem a ser indulgência? É uma disposição também da criatura para perdoar os erros alheios, relevar os equívocos dos nossos irmãos, é ter uma profunda tolerância para com as dificuldades do outro. A indulgência, ela evita as críticas. A indulgência, ela não censura ninguém. A indulgência não fala mal de quem quer que seja. A indulgência proporciona ao ofensor recursos, meios, possibilidades de reabilitar-se através de ações no campo do bem, através de ações meritórias, e tem uma profunda compaixão para com o irmão que equivocou-se conosco mesmo. Então, o que vem a ser esta compaixão? A compaixão é a compreensão do estado emocional, é a compreensão do estado espiritual, material de outra pessoa. Ela carrega em si um desejo imenso de aliviar, de atenuar, minorar o sofrimento de um outro companheiro, de uma outra companheira. Então, na compaixão, nós nos condoemos com a dor do outro e vemos no outro a possibilidade dele sair daquela situação e crescer. A compaixão é diferente de dó. Na dó, nós apequenamos a possibilidade do outro crescer, sair daquela situação. Já compadecidos, não. Com compaixão, nós temos atitudes para aliviar, para minorar, para de uma certa forma ajudar aquele outro, mas acreditando que este outro é capaz de superar, se desenvolver, evoluir, crescer com aquilo que esteja passando. E perdão? O perdão não mantém ressentimentos perante os ofensores. Não é um esquecimento, pois em tudo o que a gente realiza na vida, tudo fica registrado em nossos campos de memória, em nossos bancos de memória. Tudo fica arquivado, tudo fica arquivado. Então, o perdão, esse esquecimento que Jesus se referia, era uma diluição deste ressentimento, deste amargor, transformando aquilo numa compreensão, e aí entram os fatores que nós vimos anteriormente: benevolência, indulgência e compaixão, transformando, entendendo e não mantendo aquele rancor, que aquele rancor acaba azedando-nos por dentro. Aquele ressentimento acaba fazendo um adoecimento psíquico
em cada um de nós. E esse perdão vem diluir, então, na indulgência, na benevolência, na compaixão. Há todo um processo de refinamento desses sentimentos até que a gente olhe para aquele outro, mantendo um sentimento de paz, de serenidade, de harmonia, de amor até aquele a quem nos ofendeu. E assim, nós vamos entrar no Evangelho. E quem assina esta mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo é a irmã Rosália, que foi uma mestra no campo do bem ao semelhante. Ela viveu na França e ela doou a sua vida ao socorro dos sofredores. Ela fazia parte das Irmãs da Caridade de São Francisco, de São Vicente de Paulo, de São Vicente de Paulo. Na França, aquele pós-guerra, ela deu de si tudo e mais um pouco para poder socorrer e aliviar a dor dos seus semelhantes. E ela fala sobre a caridade material e a caridade moral, dizendo-nos assim: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. É o princípio básico da prática do bem na terra. É o princípio, se estamos no caminho de ações que são alinhadas com as leis divinas. É fazer essa avaliação interna, se colocar no lugar do outro. E aí nós vamos ter a aferição precisa se estamos no caminho do bem, no caminho do amor. E toda a religião, toda a moral estão encerradas nestes dois preceitos: amar aos outros e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que esses outros nos fizessem. Se fossem seguidos aqui na terra, diz ela, seríamos todos perfeitos, não mais ódios, não mais ressentimentos, direi ainda mais, não mais pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres seriam alimentados. E não veríeis, nos bairros sombrios onde morei, em minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Mexeu comigo. Mexeu comigo. Porque me lembra os meus filhos. Meus filhos eram branquinhos assim, loirinhos assim. E quando eu vi essa foto dessa criança faminta, miserável, aquilo apertou o meu coração. Como o amor ao próximo, não começando, atendendo às misérias materiais. Como ver uma criança dessa em estado tão deplorável de fome, de miséria, de penúria material? Nos coloquemos no lugar desses pais e vejamos a dor que seria ter aqueles rebentos do nosso lado e não ter um grão de arroz para o sustento de cada um. Hoje, o progresso está se desenvolvendo e nós já estamos vendo
muitos recursos sendo utilizados. Hoje, a condição de trabalho pode ter melhorado bastante. No entanto, gente, ainda há muita gente sofrendo. Há muitos ainda miseráveis. São milhões aqui no nosso próprio Brasil. São milhões em estado de miséria plena. E para alcançarmos o sentimento desses irmãos, nós temos que atender, em primeira instância, as suas necessidades mais prementes, que são as necessidades da fome material. Depois, sim, vem a fome espiritual. Atender ao pão que sustenta o estômago, mas também nunca esquecermos o pão do Espírito que liberta, o pão do Espírito que faz crescer, o pão do Espírito que estrutura aquele ser para o seu desenvolvimento espiritual. Está numa passagem do Evangelho de João, onde disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Atendendo, minha gente, às necessidades mais profundas do ser espiritual que está ali na miséria diante de nós, nós temos que enxergar, que ver essas situações expiatórias, estas profundas provações desses irmãos com uma lente mais abrangente, enxergando-os como espíritos e não somente abastecendo-os no pão que sustenta o corpo, porque isso tem uma durabilidade rápida ali. Nós temos que atender à fome do espírito, de conforto, de esclarecimento, de orientação, de norteamento daquele ser perante a vida que ele está tendo. É por isso que sempre na caridade material, nós espíritas cristãos, nós acompanhamos aquele pão com o pão do esclarecimento do Evangelho. Pois esses conhecimentos de Jesus, isso dá a sustentação. Isto dá o conforto perante as provações, as dificuldades da vida. Nós só temos o conforto espiritual quando nós recebemos os ensinamentos do que seja a vida. A educação do espírito faz com que as provações sejam bem suportadas. O esclarecimento do espírito faz com que as expiações sejam vencidas com proveito e dignidade. Precisamos conhecer o espírito imortal que somos para poder atender aquele irmão na sua integralidade, não o vendo somente como um corpo ali,
faminto, que sofre, mas como um ser espiritual que precisa ser alimentado desses 2 pães, do pão do corpo, mas também do pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Sem este pão espiritual, nós não teríamos uma vida com dignidade, uma vida bem produtiva, uma vida bem aproveitada. Na Revista Espírita de 1858, São Vicente de Paulo também nos traz um roteiro do que seja a prática da caridade material e da caridade moral. Ele diz assim, que não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Nós estamos na vida para crescer espiritualmente. Nós estamos na vida para nos aproximar das leis divinas, daquilo ser edificada dentro de nós, esta construção do amor, esta construção dos nossos sentimentos, esta mudança energética do nosso ser. E não existe outra estrada que nos conduza a Deus, a esta evolução, a não ser o próximo. O próximo é esta ponte que nos encaminha a Deus. É através dos nossos relacionamentos, é através das nossas convivências que nós vamos desenvolver, ter a oportunidade de desenvolvermos este amor em nós. E ela, a alma humana, o espírito imortal, não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Fala Vicente de Paulo. Este dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Hoje, a própria ciência, os próprios estudiosos nas áreas da sociologia, da antropologia, da psicologia, das ciências humanas e mentais, psíquicas, chegam nesta conclusão que só é feliz aquele que tem relacionamentos saudáveis, afetuosos com o próximo. Numa pesquisa, num estudo longitudinal de mais de 40 anos, na Universidade de Harvard, uma das maiores e melhores faculdades do planeta, recentemente, agora concluída esta pesquisa, esse estudo, que a verdadeira felicidade não se encontra nas aquisições e nem na própria saúde, nas aquisições materiais, no conforto, não. A verdadeira felicidade encontra-se nos bons relacionamentos mantidos durante aquela existência. E nesses relacionamentos nós entramos naquele princípio de que ninguém chega a Deus senão através do próximo. Nesses relacionamentos com aquelas criaturas mais chegadas, ou com aquelas criaturas que passam por nós naquele dia, por aquele momento. São nessas oportunidades que nós vamos encontrando as verdadeiras realizações do Espírito fazendo o bem, praticando o amor. É aí, daquilo que nós vamos levar, é aí que passa a ser uma propriedade nossa. Relembra lá, Joana de Ângeles, só é nosso aquilo que a gente dá para os outros.
E o amor que a gente dá aos outros é o amor que vai nos sustentar, que vai nos harmonizar, que vai nos fazer mais felizes. Continua a irmã Rosália no Evangelho. Ajudai aos infelizes o melhor que puderdes. Dai. E nós refletimos, qual seria, gente, a nossa maior dificuldade em dar de si, dar de cada um de nós? O que nos impede? O que está faltando ali para nós vivenciarmos esta ajuda aos infelizes que a todo momento cruzam o nosso caminho? O egoísmo. O egoísmo. O egoísmo é esta chaga que nos torna cegos para o sofrimento alheio. No egoísmo, a pessoa só pensa em si. Ela entra num ostracismo. Ela não enxerga a dificuldade de ninguém. Ela só quer resolver a dela. Ela só quer resolver o seu problema. E ignora. O outro se torna invisível. O outro adquire aí uma invisibilidade. Sofrendo lá, mas passamos por aquele irmão em dor e nós não temos a compaixão. Nós não desenvolvemos a visão, os olhos de enxergar o sofrimento que existe na nossa frente. Porque o egoísmo enceguece, obscurece a expansão do sentimento. O egoísmo, então, ele limita, ele causa uma pequenez das potencialidades do nosso amor. Aquelas criaturas que mais amam, se nós formos pegar o ponto em comum, Chico Xavier, o próprio Vicente de Paulo, a própria irmã Rosália, quem assina essa mensagem, como mencionamos, e tantos outros, né? Esquecem-se de si, veem primeiro a necessidade do outro, para depois olhar a sua própria. E aí que está a grande lição, que é, primeiro atendendo a necessidade do outro, é que nós vamos nos socorrer. Pensar no outro, nós vamos minorar as nossas próprias dificuldades. Vamos dar um outro enfoque à nossa própria dor. Quantos de nós, ao irmos de encontro à necessidade alheia, quando a gente vai lá e visita aquele lar em doença, aquele lar em pobreza, a gente volta de lá e pergunta: eu estou sofrendo? Aquilo que eu reclamava da minha família, aquilo que eu reclamava em mim, tem fundamento? É estranho. Ensina-nos. Então, quando a gente atende, quando a gente socorre, quando a gente ajuda, quando a gente alivia, nós estamos, meus irmãos, trabalhando em nosso próprio favor, na nossa própria melhoria, no nosso próprio bem-estar, na nossa própria realização. Portanto, o egoísmo é este mal que entorpece, e quanto mais sairmos desse egoísmo e olharmos o outro, nos colocarmos na posição do outro e perguntarmos o que eu gostaria de receber se eu estivesse naquela situação, nós estaremos facilitando-nos
esta construção do amor em cada um de nós. E se existe malogro no sofredor, sabe o que é malogro? É a mentira, é o golpe. A pessoa chega para você lá e pede. E aí você vai falar, puxa vida, mas se eu der esse dinheiro, se eu oferecer esse pão, se eu ajudar esta pessoa, eu posso até prejudicá-la, porque eu vou mantê-la nessa situação de ignorância. Então, muitas vezes a gente pensa que está sendo enganado. E eu, na verdade, eu lembrei agora aqui, eu fui um dia, aí, entre aspas, aí, vítima deste malogro. Era o ano de 2001. Eu estava em São Paulo, num estado de profunda gratidão a Deus. Eu estava numa especialização em psicologia, num dos institutos mais renomados internacionalmente, lá com o Dr. Júlio Pérez, lá com a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, e eu absorvia daqueles conhecimentos. Era a minha primeira especialização. De quem saía de uma situação difícil, e era tudo o que me alimentava, me preparar para poder ajudar as pessoas profissionalmente de uma forma mais eficaz. E o instituto era quase que ao lado do Hospital Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo. E o hotelzinho simples que eu ficava era uma ladeira bem caprichada, que eu chegava todo molhado lá no instituto. Eu passava por aquele hospital, em frente, e passando, isso era 7h15 da manhã, passando, chegou-se uma senhora, aproximou-se de mim, e em lágrimas, me envolveu. Moço, me ajude, pelo amor de Deus. O meu filho está aqui internado. E eu preciso de recursos para me manter aqui. Eu tenho fome. Eu não almocei ontem. Eu não jantei. Me ajude, moço. E eu, naquele estado de gratidão a Deus, por estar ali conseguindo uma especialização, eu botei a mão no bolso. E eu não era bom dos dinheiro, não. A dificuldade era grande. O que tinha no bolso eu dei para a mulher. E veio uma nota alta lá, falei, nossa, mas tudo isso, mas a minha gratidão era tanto, vai, senhora, come, vai, senhora, compre a passagem de volta com teu filho para a tua cidade. Deus te abençoe. Fique com Deus. E segui. Foi um dia encantador. Foi um dia maravilhoso de aprendizagem, de crescimento dentro da profissão. Nossa, agradecido. 6h30 da tarde, 18h30. Desço a escadaria do instituto, alimentado pelo pão da vida que recebi ali, aquele esclarecimento. Falei, agora vou dar uma passeadinha aqui por São Paulo, vou dar uma andadinha, depois volto ao hotel, feliz. Desço a escadaria, o primeiro passo que eu dei na calçada, vem uma senhora, moço, pelo amor de Deus, me ajude. O meu filho está internado aqui na Beneficência Portuguesa. Eu não comi, eu não jantei. Era a própria senhora. Eu olhei aquela senhora, mas eu confesso para vocês, me deu uma revolta. Mas a senhora me enganou. A senhora me enganou, eu dei tudo que eu tinha. A senhora me enganou. E aí ela olhou para mim
surpresa, lembrou, porque eu era o primeiro a cair no dia, ela lembrou de mim, envergonhadíssima, abaixou a cabeça, deu uma desculpa lá e saiu. O que Vicente de Paulo fala sobre isso? Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes, sem se perguntar se sua miséria é fingida ou se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça, nesta hora, nas mãos de Deus, quando deixardes a cargo do Criador o castigo de todas as falsas misérias, as mentiras, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem questionardes a sua utilidade, se será bem aproveitado ou não, então sereis os filhos de Deus. Sereis, então, os filhos que Deus amará e que chamará para si. Acabou a revolta da mulher. Acabou a tristeza de ser enganado por aquela senhora. Dei de coração, agradecido por estar sendo beneficiado por Deus naquela oportunidade de estar ali, me enriquecendo. E se ela aproveitou de uma maneira equivocada, aí já não é mais problema do meu sentimento. Aí nós passamos a Deus a analisar o que está se passando no desespero daquela senhora. Porque para uma senhora de aparentemente mais de 70 anos me enganar daquele jeito, imagina o desespero que se encontra uma senhora dessa. E a misericórdia divina estará ali a analisá-la, ampará-la, dando-lhes oportunidades outras de crescimento e de evolução. Dai, fala a irmã Rosália, dai, para que um dia Deus vos devolva o bem que tiverdes feito. Oração maravilhosa de Francisco de Assis. É dando que se recebe. É uma lei natural de ação e reação. É uma lei natural de harmonização íntima. Dai, porque esse próprio ato é um ato de cura, de pacificação, de crescimento, de desenvolvimento das potencialidades nossas, da inteligência e do sentimento. Dai, para que um dia encontreis, ao sairdes do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar, nas portas de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber, dizia ela, se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem me fora dado servir em minha última existência. Nos lembramos do Dr. Bezerra de Menezes. Perguntaram-lhe, Dr. Bezerra, qual foi para o Senhor a maior alegria, a maior satisfação quando retornou à pátria espiritual? Isso nos conta Divaldo.
E Dr. Bezerra, com toda aquela beatitude, com toda aquela benevolência, aquele amor, falou: ah, minha filha, a minha maior alegria, a minha maior satisfação quando cheguei ao plano espiritual foi quando eu fui despertado por Celina, a serviçal de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Ela se aproximou e disse-me, envolvendo-me de amor: Bezerra, desperte, você já se encontra no plano espiritual. E aí eu ouvi um hino, músicas celestiais que vinham do lado de fora daquele aposento de luz que eu me encontrava. E eu perguntei: Celina, quem te envia aqui? Eu estou aqui, irmão Bezerra, a pedido de Maria Santíssima, para receber-te, irmão meu, no limiar da espiritualidade. Mas Celina, de onde vem essa música? Quem são esses que cantam em meu favor? Venha, Bezerra, e tu mesmo verás. E aí eu fui conduzindo por Celina até aquela sacada. E quando aquela janela-porta se abriu, eu vi uma multidão de espíritos agradecidos que vinham ao meu encontro, luzes celestiais que me envolviam, que me dava alegria, que me dava realização plena. A verdadeira felicidade estava ali em mim, que vinham desses irmãos. E eu perguntei-lhe: Celina, minha filha, quem são esses? Que eu não conheço. Conhece, Bezerra? Esses são os desafortunados que a tua palavra amiga confortou. Esses são os destroçados do mundo, a quem a tua mão auxiliou. Esses são, Bezerra, os tristes. Estes são aqueles que choravam e a quem tu enxugaste as lágrimas de cada um deles. Estes são, Bezerra, os filhos da dor, a quem você amparou. Oh, minha filha, eu não mereço isso. Que alegria, que satisfação. Amai, amai-os como a vós mesmos, porque já sabeis agora que, repelindo o infeliz, estareis afastando de vós talvez um irmão, um pai, um filho, um amigo vosso de outrora. E então, qual será o vosso desespero um dia ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Acontece muitas vezes, que nós nos reencontramos aqui com aqueles espíritos com os quais nós convivemos em existências anteriores. Aquele que foi nosso filho, aquele que foi nossa mãe, o nosso pai, e que agora está numa ambientação reencarnatória diferente, mas as leis divinas nos aproximam nessa existência, e eles agora numa condição difícil, e nós perdemos a oportunidade de auxiliar aquele espírito que a gente tanto amou e que agora se encontra numa outra família, numa outra condição, que se aproxima de nós, e a gente perde esta oportunidade bendita de estar, de compartilhar daquilo que temos com aquele que sofre, que podia ser ali, naquele mendigo,
naquela dona Cida, numa favela, numa tapera, num bangalô. Essa mesma senhora, que poderia ser a nossa mãe, que nos amou tanto na outra encarnação. E a gente passa no egoísmo, na invisibilidade, não vendo aquele ser como um ser espiritual, que pode ter nos ajudado tanto em vidas anteriores. E para terminar, minha gente, sobre a caridade moral, desejo compreendais bem o que pode ser a caridade moral que cada um pode praticar, que nada custa de material e que é, contudo, a mais difícil de pôr em prática. A caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. Relacionamento, convivência. Lembrando, o próximo, aquele familiar, aquela esposa, aquele marido, aquele filho, é a ponte que nos conduz até Deus. Esta caridade moral começa dentro da nossa própria casa, nos nossos relacionamentos mais chegados, nos nossos relacionamentos mais íntimos. Suportai uns aos outros, amai, servir, amparar, minorar a dor do outro através de saber calar, de ficar surdo, de não ver, de não notar os erros alheios. Isso tudo é caridade moral. É estar ali, ao lado do outro, aproveitando a existência para aprender de vez a amar aquele irmão que está na condição de familiar, de parente, de amigo, de companheiro de trabalho, de desconhecido da vida pública, da via pública. Ali está a oportunidade constante da prática desta caridade moral. O meu abraço, amigo, a minha alegria de estar aqui com vocês, compartilhando desses conhecimentos de irmã Rosália, de Vicente de Paulo, de Allan Kardec, de Jesus. Que Deus nos ampare, que Deus prossiga conosco e, principalmente, que nós prossigamos com Ele. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.